Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Não precisa não. Glória a Deus. Amados, nós estamos numa campanha. Campanha a gente começa, é uma sequência de reuniões que a gente está orando, falando, compartilhando sobre o mesmo assunto. Nós estamos na campanha este mês, restaurando sonhos. Quem aqui tem um sonho na vida que ainda não foi alcançado? Muitas vezes sonhamos com a casa própria, não é verdade? Muitas vezes sonhamos com um salário melhor, sonhamos com um casamento abençoado, porque nem sempre o casamento é abençoado, aí vem aquele sonho, ai, se o meu casamento, ora queridos, nós precisamos orar, fazer uma campanha. Senhor, o meu sonho é ver a minha família buscando a Deus, servindo a Deus, amém? Amém, igreja? Amém. O que nós temos que fazer? Fazer uma campanha, nós precisamos orar. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo 2, carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e o 9. Ele fala, meu evangelho pelo qual sofro trabalhos. A minha tradução é diferente. Acho que é uma tradução francesa. Diz assim, meu evangelho pelo qual sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Desculpa, mas a palavra de Deus não está aprisionada. É a mesma coisa com palavras diferentes. Mas eu quero ficar, pode apagar aí, eu quero ficar com a minha tradução. Aqui fala assim, meu evangelho, Paulo falando, meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava preso em Roma, ele ficou ali alguns anos esperando uma audiência com o imperador e acabou sendo condenado e morto. Enquanto isso, ele escreveu algumas cartas na prisão. Então Paulo, ele era fariseu dos fariseus, ele conhecia bastante o Velho Testamento. Ele diz que foi criado aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre daquela época. Os judeus, se você não sabe, levavam os filhos bem novos para estar ali sendo ensinado por um mestre, por um rabi, por um rabone ou rabi, que era um mestre da lei, que conhecia todo o Velho Testamento. Paulo foi um desses que foi criado aos pés de Gamaliel, que era o principal mestre judaico naquela época. O seu pai era judeu, família judia, morava em Tarsis, e ele foi enviado para Jerusalém para aprender a lei. E logo depois que ele cresceu, logo que Jesus morreu, ressuscitou, ele começou a perseguir os cristãos. E quem não conhece a história dele, está lá no livro de Atos. Ele pediu cartas para prender alguns irmãos que tinham convertido em Jerusalém e fugido para Damasco. E no caminho, Jesus apareceu para ele ali, ele caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias, Ananias orou com ele, ele voltou à visão, e Deus deu a ele um encargo. Deus, através de Ananias, disse, olha, você vai pregar o evangelho para os gentios. Gentios era quem não era judeu naquela época, eram os romanos, gregos, os hispanos, espanhóis e o pessoal onde Paulo alcançou com o evangelho. A Índia, gentil era todo o restante do mundo que não era judeu. Então ele foi enviado. Lá em Damasco ele começou a pregar e tentaram prendê-lo e
desceram ele por um cesto, pelo muro, e ele fugiu. Ficou 12 anos. Depois ele foi para a cidade de Antioquia, e ali, a partir dali, ele foi enviado pela igreja para pregar o evangelho. E Paulo foi extremamente usado por Deus, né? E Paulo tinha um sonho. O grande sonho de Paulo era pregar o evangelho em todo o mundo. Irmãos, se você não tiver um sonho na sua vida, se você não sonhar com algo, não tiver esperança de alcançar algo melhor, maior, a sua vida é um fracasso. A não ser que você já chegou na minha idade, 65, 70, 80, aí os seus sonhos já foram realizados. Ou talvez não. É verdade? Eu continuo sonhando em ganhar almas, em ser útil no reino de Deus, em ser bênção. Amém? Mas Paulo tinha esse sonho. Ele diz: o meu evangelho pelo qual eu sofro prisões. Paulo levou muita bordoada, apanhou, ficou preso em Jerusalém, foi levado para Roma, ficou preso por lá, e sempre pregando o evangelho, sempre escrevendo cartas que a gente tem. A maioria do do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então Paulo, ele diz: olha, o meu evangelho. O que é evangelho? Evangelho do grego significa boas novas, boas notícias. Mas o evangelho não é de Jesus, é. Mas Paulo diz: o meu evangelho, que era também o evangelho de Jesus. Por que que Paulo tinha esse sonho? Porque esse sonho não era só de Paulo. Alcançar as nações com o poder de Deus, com o evangelho de Deus, com as boas novas. Esse sonho era de Deus. Jesus, lá em Marcos 16:15, ele disse: ide por todo o mundo. Isso aí é o sonho de Deus que ele passa para nós. Ele disse lá: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E eu gosto muito aqui do evangelho de Marcos, porque ele diz: e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Que sinais? Expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal. Então são sinais de que você está pregando o evangelho. O que é evangelho? É boas novas. O que é evangelho? O que é uma boa notícia? Ou boas novas ou boas notícias? O que é uma boa notícia para alguém que está enfermo? Arrisca aí, irmão. Alguém chega, você está morocochô, doente, perrengue. A boa notícia, a pessoa chega e fala: olha, eu estou aqui em nome de Jesus, vou orar por você e você vai ser curado. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. O que é uma boa notícia para alguém que está totalmente perdido, sem direção? Como dizia minha mãe, sem eira e sem beira. Não sabe para que está aqui nesse universo, não sabe o que está fazendo aqui na terra e nem para onde vai. Aí você chega e olha, eu tenho uma boa notícia. Você pode ir para o céu. Você pode ter a vida eterna. Você pode ter um verdadeiro sentido na sua vida. Porque as coisas terrenas, queridos, pode até ter sentido um certo tempo, mas a nossa vida terrena é tão passageira. Gente, parece que era ontem que eu estava matando passarinho, brincando, jogando biloca, bolinha de gude, jogando casinha, brincando de queimada, pulando a rua de uma perna só lá em Cristianópolis. Parece que foi ontem. Isso tem 55 anos, irmãos. Não parece que tem 55 anos. A coisa passa tão rápido. É tão rápido que de repente eu estou com 65. É ruim, hein? Mas é o que a Bíblia diz: a nossa vida passa como um sonho.
Quando você vê, já caiu a dentadura, os seus moedores não funcionam mais. Você já... Nós temos de ter algo, queridos, sonhar com algo maior, eterno, etéreo. Paulo tinha esse sonho, porque ele foi conquistado pelo Senhor. Ele se converteu, ele nasceu de novo, se tornou nova criatura. Ele tinha convicção do céu. Uma certa feita ele chegou numa cidade, começou a pregar o evangelho. Se levantaram contra ele, apedrejaram Paulo, os próprios judeus, que tinha esse costume. Apedrejaram Paulo, jogaram ele numa ribanceira, porque acharam que ele já tinha morrido. Lá ele fala assim: olha, eu conheço um homem. Aí escrevendo numa carta depois disso, aí os discípulos dele desceram ali, pegaram ele, e ele não tinha morrido. Curaram suas feridas, ele voltou ao normal, e começou tudo de novo. Aí ele escreve, ele diz: olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Nós temos 3 céus: o céu das aves, do avião que você está vendo aqui, o segundo céu onde o diabo habita, e o terceiro céu onde Deus habita. Ele diz: olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Ele diz: foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, eu só sei que ele foi. Ele estava falando dele. Foi exatamente ali quando ele apagou. Deus o levou. Ele diz: conheço um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas tão tremendas que ele não pode nem falar, eu não posso nem falar. Coisas tão maravilhosas. Por que Deus levou ele e depois trouxe? Para afirmar muito mais a convicção de que ele precisava ganhar almas, porque o céu é um lugar tremendo, é um lugar maravilhoso. Em contrapartida, Jesus disse: olha, o inferno vai haver choro e ranger de dente. Isso significa que o freguês vai estar lá com dentadura e tudo, chorando, se lamentando, porque que não se converteu, não mudou de vida, não aceitou Jesus no coração. Eu não estou falando de igreja, estou falando de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então vai haver choro e ranger de dente. Já no céu, é um lugar fantástico. Então Paulo sonhava em alcançar as pessoas, em falar, em contar isso para eles. Porque esse sonho não era só de Paulo, esse sonho é o sonho de Deus. Irmãos, e quando você sonha os sonhos de Deus, tem gente que acha que Deus é um Deus mau, Deus é isso, Deus é Pai. Jesus falou: quando vocês forem orar, ora Pai Nosso, que estás nos céus. Chama Deus de Pai, Ele é Pai, é o Pai de todos. De todos que se converte, que nasce de novo, que fique bem claro, tá bom? Então, queridos, Paulo sonhava o sonho de Deus. Eu vou te contar uma coisa: Paulo ganhou centenas de milhares de pessoas, fundou a igreja por onde ele passava. Ele ganhava as pessoas, ensinava e deixava ali cuidando. Deixavam os bispos, bispo é supervisor de igreja. Os mais velhos, os mais idosos, ficavam ali na supervisão. O próprio Timóteo, mesmo não sendo velho, era jovem ainda, se tornou bispo ou supervisor da igreja de Éfeso, que cresceu muito, porque Éfeso era uma cidade muito grande e influente, e a igreja ali cresceu muito, e foi ali que Paulo fez muitos milagres, ou Deus fez através de Paulo. Amém? Então ele diz: olha, o meu evangelho não é só o evangelho de Deus. Ele também tinha boas novas, ele levava as boas notícias para as pessoas, por onde ele passava. Mas esse é o sonho de Deus, é contarmos para essas pessoas. O grande sonho de Deus é o que aconteceu com a mulher samaritana. Quem conhece a história da mulher samaritana? Jesus ia passando pela região de Samaria. Os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram uma raça mista. Eles foram judeus que foram levados para a Síria, depois trazidos de volta, porque os judeus não se misturavam, eles fizeram os judeus se casarem com o pessoal de lá e trouxeram eles e habitaram na região de Samaria.
Então os judeus ficavam assim, de lado, com os samaritanos. Jesus chegou ali no poço de Jacó, e veio aquela mulher pegar água. Aí Jesus falou para ela. Ela perguntou: Senhor, onde é que a gente vai adorar a Deus? É no Monte Gerizim aqui em Samaria ou é lá no monte em Jerusalém? Jesus falou: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí Jesus falou para ela, ele liberou uma palavra de conhecimento. Ele disse: olha, você já teve cinco maridos, que você está morando com ele agora, não é seu marido. Ela falou: vejo que você é profeta. Falou: eu não sou só profeta, estou aqui para te dar a água da vida. Quem bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Aquela mulher entendeu o recado, sabia que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Ela se arrependeu dos seus pecados. Sabe o que ela fez de imediato? Correu e chamou as pessoas. Olha, eu encontrei ali um profeta, um homem de Deus, eu encontrei o Messias. Corre lá, gente, e veio uma porção de pessoas. Esse é o sonho de Deus, que você mude de vida, que você se arrependa de seus pecados, que você se converta, mas não fique só por aí. Conte para os outros, é uma notícia fantástica, tremenda, é o Evangelho, é boas novas, é boas notícias. Aí você chega numa casa, a pessoa precisa de cura, você está ali em nome de Jesus, ministra cura, amém, queridos? É assim que funciona, irmãos. Então Paulo tinha um sonho, levar o Evangelho, e Paulo alcançou até a Espanha, não sei se você sabia, mas o Evangelho naquela época foi pregado no Império Romano, para todo lado, chegou até a Índia, e também a Europa, através de Paulo, através dos seus discípulos que ele ganhou para Jesus. Sabe, queridos, Deus tem sonhos, não só de ganhar almas. Deus é um Deus tremendo, é um Pai maravilhoso. Ele sonha, há um sonho no coração de Deus, que você tenha uma vida regular, uma vida boa, uma vida tranquila. E Ele sabe que nós temos os nossos inimigos, que se levanta contra o seu relacionamento, o seu casamento, espírito de miséria, espírito de separação, espírito de contenda. Deus sabe que existe o dia mau, quando os demônios se ajuntam contra a pessoa, tentando te desestabilizar. A boa notícia, o Evangelho hoje é que você pode ficar livre de tudo isso em nome de Jesus. A boa notícia de hoje que Deus nos trouxe aqui é para dizer que Deus tem sonhos e que esses sonhos precisam se tornar realidade. Porque esse é o desejo de Deus. Porque eu sei que Deus vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Se você sonha em ter uma vida normal, uma vida regular, faz uma campanha, ora, fala com o Senhor. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é poderoso para amarrar os meus inimigos, abater os meus inimigos, impedi-los de agir na minha vida, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos. Essa é a boa notícia. Amém, queridos?